Olá, queridos alunos da Escola Municipal Cora Coralina. Meu nome é Viviane, eu sou professora do 8º ano. E hoje nós estamos aqui para explicar o 5º caderno com a temática A Diversidade Cultural. Ok? Então, vamos lá para a questão 8. Lembrando que eu vou estar explicando as questões referentes à história, tá certo? Então, questão 8, nós precisaríamos ler o texto. Qual texto, professora? O 5º texto. Então, o 5º texto fala assim: a cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade de escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagôs e gessés, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os Ansãs e Malés, de religião islâmica e alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Preste atenção, querida aluna, nessa palavra suprimida. Nesse momento, você pode ir ao dicionário para você entender o que significa a palavra suprimida, porque você vai precisar desse conceito de agora em diante. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Olha o tanto de chaves que nós temos nesse texto, o tanto de informações, né? Na verdade, o texto tem uma gama de informações que vai te levar a responder com mais coerência as questões. Então, questão A. Conforme o texto, a diversidade cultural da nação brasileira é marcada pelos povos que a formaram, ou seja, os indígenas, os africanos e os europeus. Desde o início, se observou a dominação dos europeus e, com isso, as demais culturas foram suprimidas. Lembram da palavra suprimida, que eu falei para vocês que vocês precisam pesquisar e saber o significado? Então, ele pergunta o seguinte, aqui é uma afirmativa, até o ponto final é uma afirmativa. E aí ele pede a sua opinião, querida aluna. Na sua opinião, nos dias atuais, ele sai lá do contexto e te pergunta hoje, nos dias atuais, há discriminação cultural entre os brasileiros? Vocês acham que de uma forma harmoniosa nós convivemos com o diferente? Nós convivemos com pessoas que pensam, que agem, que cantam, que professam uma fé diferente da nossa? Então, parte da sua opinião. Não pensa agora no sentido amplo, a sua opinião, como que é a sua convivência com uma pessoa que pensa, que age, que dança, que professa uma fé diferente da sua. Então, você vai registrar a sua opinião. B. Você acha que na cultura brasileira ainda há discriminação religiosa? Justifique sua resposta. Ou seja, você acha, pelo que você ouve nos jornais, você acha que ainda há discriminação? Né? Uma pessoa que está lá, por exemplo, no centro espírita, e ali ele está cultuando o Deus, as entidades dele. Você, enquanto aluno, existe alguma discriminação da sua parte? Existe alguma discriminação em relação ao islamismo, em relação à fé evangélica com a fé católica? O católico, ele convive harmoniosamente com o evangélico convive harmoniosamente com o espírita. Então, também você tem que justificar a sua resposta. C. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a cultura brasileira foi influenciada apenas pelos europeus? Apenas. Olha como essa palavra apenas dá um sentido, né? Joga assim um peso sobre a afirmativa.
Será que nós fomos só influenciados pelos europeus? Aí parte pelos nossos hábitos alimentares, né? Estuda, por exemplo, a origem da feijoada, a origem do cuscuz, a origem da tapioca, a origem do doce pé de moleque, por exemplo. Então, você acha que nós só sofrimos a influência europeia? Ou se todas as influências estão misturadas na nossa culinária, na nossa arte, né, na forma cultural de vivermos. Então, você precisa, nesse momento, ser um aluno onde amplia o seu leque de informação. D. É correto afirmar que os africanos trazidos para o Brasil como escravizados pertenciam a um mesmo povo? Explique. Só fazendo um link com a cultura afro e também com a questão do continente africano. O continente africano ele é tão extenso quanto o continente brasileiro. E assim, segundo os estudiosos, os antropólogos, os sociólogos, a ciência que estuda os povos, é comprovado que na época da colonização havia mais de 1.000 tribos dentro da própria África. Havia Áfricas e Áfricas dentro da África. E cada tribo existia ali a sua língua, existia uma forma diferente de cultuar as entidades, existe uma forma diferente na dinâmica política, econômica, cultural e social e religiosa de cada tribo. A língua também era muito diversificada. Então, por isso aí eu já te dei uma boa estrada para você responder a questão D. E a questão E, as culturas indígenas e africanas foram suprimidas ao longo da história do Brasil. Ele já está afirmando, né, que as culturas, tanto indígena quanto africana, elas foram, de certa forma, havia uma tentativa de abafar e, de certa forma, a gente usa esse termo na história, aculturar. Então, trazer uma nova cultura para o índio e para o africano. Descreva como a dominação portuguesa atuou sobre os escravizados. Então, na sua visão, ainda que ela seja não igual à minha, porém tão importante quanto a minha, na sua opinião, você acha que como foi essa dominação portuguesa, como foi o encontro dessas três culturas, né? Aqui já estava o índio, o português chegou e depois o africano. E como foi o encontro? Como que os portugueses eles atuavam, né, nessa dominação em relação aos escravos? Então, assim, busque também essa informação fora o texto, mas o texto ele te dá muitos caminhos para que você desenvolva na questão 8 uma opinião crítica, né, sobre essa atuação dos portugueses. Aí você pode lembrar das campanhas jesuíticas, você pode lembrar de missionários cristãos que implantaram principalmente as igrejas presbiterianas no Brasil. Você pode lembrar de como era a atuação dos padres e dos pastores nas tribos indígenas. Então, tudo era uma forma sutil também de catequizar, de evangelizar, né, de mostrar uma nova cultura para os povos escravizados, tá certo? Eu acredito que você é um aluno que vai assim se superar nessa questão 8. Ela é muito rica, é muito interessante você entendê-la bem. E aí a gente vai para a questão 18. Deixa eu tirar meu rostinho daqui para não te atrapalhar. Mas na questão 18, então, a gente tem uma imagem, um poder muito grande nas imagens, né? A história, a geografia, ela usa muitas charges para trazer uma realidade social, política, econômica e cultural. E aí a questão 18 é o seguinte: tendo em mente o poder que uma imagem possui de comunicar diferentes mensagens, ainda que não tenha nada escrito verbalmente nela, analise e responda a questão abaixo. Vocês estão vendo? Não existe nenhuma informação por escrito, mas existe muita informação na imagem.
E aí você precisa aguçar mais o seu poder visual, né, para analisar. É assim, aí a gente tem assim várias informações aqui. É meio que litoral, né? Aí a gente vê um povo que na verdade eles colocaram como sendo personagens de uma cultura americana. Você vê o Pato Donald, você vê o Mickey. Qual cultura que está tentando dizer que está chegando e tá todo mundo com as mãos levantadas, sabe? Tem essa imagem aí que tem assim uma forma assustada. Na verdade, essa imagem fala do encontro, né, do povo americano com o povo nativo. E aí, questão A, ao analisar a imagem, você pode perceber diversas representações de marcas conhecidas mundialmente. Tá? Então você vai perceber, olha a imagem das latinhas, olha a imagem desses navios chegando, olha as armas que eles estão usando. Então existe muita informação por trás dessa imagem. Quais marcas famosas você identificou? Então você só vai relatar as marcas, os personagens, né? B, a cena retratada na imagem mostra uma cena parecida com uma guerra. Você compreendeu a mensagem subtendida dessa imagem? Explique. Então, como que você observou? Existe uma mensagem de guerra, na verdade, né? Na verdade, o encontro cultural, a história mostra e relata que não foi um encontro pacífico, não foi um encontro harmonioso. Houve resistência, principalmente dos indígenas. E os negros também. Houve resistência com essa nova dominação, com essa nova cultura, que pouco é falado nos livros de história, mas se você busca em outras fontes, você vai ver que não foi algo harmonioso, vem, chega e me domina. Não. Aqui, na verdade, mostra realmente, retrata o explorador chegando e o explorado meio assustado. Então, a primeira reação assustado. Por quê? Porque eles estão com armas, né? Eles já estão chegando com armas, já estão chegando dominando. Ali a gente vê a imagem de algumas pessoas já no chão. Então, sobre essa questão, o que está mostrando? Foi algo legal? Né, os povos, quando vinham os portugueses chegando, os norte-americanos chegando, por essa imagem, foi pacífico? Foi de forma harmoniosa? Aí você, aluno, diante da imagem, você vai extrair a sua opinião. E a questão C fala assim: por que o autor do texto afirma que o Brasil é marcado por uma extensa diversidade cultural? Você concorda com essa afirmação? A história do Brasil é marcado mesmo por uma diversidade cultural muito grande. Então, quem aqui estava? Os índios nativos. E após 1500, especificamente 1498, outros povos começam a vir devido às grandes navegações, eles em busca de novas terras, em busca das especiarias, eles vieram parar no Brasil. De uma forma bem intencional, e aqui eles então, após 30 anos, começa um domínio territorial mesmo. Né? E aí a gente vê uma diversidade. Nós não somos fruto de um só povo, nós somos fruto de mais de 5 povos, incluindo o europeu, o africano e o índio. Então, nós temos sim uma diversidade cultural muito grande. Né? Se eu te perguntar aqui qual é o estilo musical que você gosta, aí você vai dizer, eu gosto do rap, eu gosto do funk, eu gosto do sertanejo, eu gosto do gospel. Então, olha o quanto nós somos ricos culturalmente. E aí é muito importante você ir às fontes e tentar enriquecer mais, com mais detalhes, a sua questão, ok? A questão 20, você teria que ler um texto bem extenso. Então, assim, não é uma questão
rápida de você analisar, mas é um texto assim que eu particularmente acho que te dá muita informação. E como é necessário você lê-lo. Vai ser muito importante você ler o texto, né? Na verdade, é o texto, é o 12º texto, é, lá na página 17 do 5º livro. Então, esse texto, ele te dá muita informação. Primeiro que ele fala aqui, a luta dos povos indígenas para preservar sua cultura, vítimas de preconceito e violência desde a chegada dos europeus ao Brasil, indígenas seguem resistindo. Então, se houve uma resistência inicial, até hoje há resistência, né? E aí você precisa saber. Você precisa ler, porque é um texto muito atual e um texto que vai te dar muita informação para você responder a questão 20. Letra A, sabendo que existe mais de 900, né, aproximadamente 900 mil indígenas em todo o território nacional, de acordo com o censo de 2010, né, já vão para mais de 10 anos, e que a região norte concentra a maior parte de indígenas, com um total de aproximadamente 350 mil índios. Calcule a porcentagem de índios da região norte com relação ao total existente no território nacional. Então, aqui é muito interessante. Ainda que eu seja professora de história, você vai precisar um pouco da matemática. Então, você vai precisar do Otto, do professor Otto e do professor Edmar, que são os professores das áreas afins aqui, e aí você vai fazer meio um cálculo matemático nessa questão. É olhar a interdisciplinaridade. Dentro de uma questão histórica e geográfica, você vai ter que usar a matemática. B. E a região sul, com aproximadamente 79 mil índios, corresponde a que percentual do total no território brasileiro? Também nós vamos precisar aí do que você sabe, querido aluno, da matéria de matemática. C. No texto, cita várias etnias indígenas brasileiras. Construa em seu caderno uma tabela composta por todas as etnias citadas e suas respectivas quantidades. Depois construa um gráfico de coluna ou de barras para representar todas essas etnias, utilizando cores diferentes para cada uma delas. Nós já aprendemos, está lá no nosso canal do YouTube, no caderno 2, a questão 20, vai te ensinar a construir um gráfico. Então é importante você voltar lá, assistir a aula no canal do YouTube da Escola Municipal Cora Coralina, e você realmente nessa questão você vai ter que montar um gráfico em barras ou em colunas, e lá explica direitinho. C. Quantos indígenas existiam no Brasil no ano de 1500? Cite alguns motivos para a redução da população indígena. Querido aluno, você vai ter que realmente analisar, porque eu estou aqui para te orientar, não para te dar resposta. Então, você vai ter que ir nas fontes corretas e vai ter que buscar quantos indígenas existiam no Brasil no ano de 1500. Só um detalhe, 1500 é o ano da conquista do território brasileiro, o descobrimento do Brasil. Então, busque no texto 1500, o ano do descobrimento do Brasil, e aí você vai lá e você vai pesquisar mesmo quantos índios haviam no Brasil no ano de 1500. Ok? Por quê? Porque eu li o texto aqui em questão, ele não elenca o quantitativo, né, a quantidade. Ele só relata assim, ó, muitas histórias teriam diferentes repercussões se fossem contadas com outro ponto de vista. Há 517 anos, os povos indígenas já moravam nas terras brasileiras. Os colonizadores, por sua vez, se depararam com uma terra fértil, cheia de riquezas, água potável e o povo indígena despido. Então, aqui não te dá a resposta objetiva, ela te dá subjetiva, que existiam muitos índios no Brasil. E aí a gente vai para a questão 22, que meio que fecha todo esse contexto, né, das terras indígenas, do índio.
né, o quanto foi importante. Então, na questão 22 fala assim: a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é responsável por promover e garantir os direitos indígenas no Brasil. E é oficialmente o órgão no país que se orienta por meio de princípios que visam garantir a pluralidade de etnias e culturas no território nacional, cumprindo o que é determinado por lei. Então, a partir do texto sobre a luta dos povos indígenas e do enunciado acima responda às questões a seguir. Pode-se afirmar que os povos indígenas resistiram à escravidão? Explique. Então, você tem vários textos que te levam a essa resposta. O que nós podemos te orientar é que não foi uma conquista pacífica. Então, o próprio título do texto fala sobre as lutas de resistência dos índios em relação à escravidão. Fala-se, aluno, que até muitos índios, eles morreram resistindo, morreram lutando, morreram de tristeza, morreram de depressão. Por quê? Porque de repente eles se viam sem estar no contexto do qual eles foram criados, eles foram praticamente aculturados, tentaram aculturar, tentaram suprimir a vida do povo nativo. Então você precisa buscar com mais riquezas de detalhes para você responder essa informação. Descreva a diferença entre os portugueses e os indígenas no processo de colonização. Aqui, para te orientar e para te dar um norte, você pode dizer quem era o português nessa história e quem era o índio. Né? O português, ele é o explorador, ele é aquele que veio explorar as nossas terras, as riquezas dos índios. E o indígena é o explorado. É aquele que vai receber toda a exploração por parte dos portugueses. Então, no processo de colonização, quem é quem? Quem colonizou quem? Mas quem já estava aqui? Então, você também tenta enriquecer essa resposta. C. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quantos indígenas vivem no Brasil? Então, hoje, quantos indígenas vivem no Brasil? Lá no texto em tela tá super claro, você pode colocar em aproximadamente, né? 800 mil vivendo no país. Em quais regiões estão concentradas a maior e a menor parte dos povos indígenas? Só te dando o link. A região norte, ela concentra a maior parte dos indígenas no Brasil e a região sul, a menor. Por causa da história, no sul nós recebemos mais imigrantes europeus. No sul a gente tem o alemão, que já era um trabalho assalariado. Tá? Então, o alemão, o italiano, o japonês. Então, já foi um tipo de imigração diferenciada desta aqui. Qual o principal compromisso da FUNAI com as comunidades indígenas? Então, assim, fora um papel muito grande que a FUNAI exerce nesse momento, no contexto social e político e econômico do Brasil, além de ir das aldeias, além de promover uma quantidade mínima na área da saúde, da alimentação, da educação, da preservação da diversidade cultural, dos artesanatos, eu acredito que a principal função da FUNAI é preservar a territorialidade dos indígenas, né? Que ao longo dos anos eles perderam muito, ao longo de 520 anos, eles perderam muito. Então, eu acredito que a FUNAI ela vem com esse compromisso de preservar a territorialidade do índio e levando a educação, levando a cultura, mantendo a educação deles, a língua nativa. Então, existem várias políticas, né, para que o índio ele tenha toda a assistência educacional, de saúde, mas dentro da cultura deles, ok?
E aí, em 1850, foi assinada a Lei de Terras que tornou públicas as imensas parcelas dos territórios ocupados por indígenas. Assim, permitiu-se a compra dessas terras por particulares. Nesse sentido, pode-se afirmar que durante o período imperial, os povos indígenas seguiram sendo violados. Explique essa questão. Essa questão é muito importante você ir a outras fontes, porque de fato essa questão não tem no texto. E aí, só para a gente falar um pouquinho sobre os indígenas no Império do Brasil. Ao longo de todo o período colonial e imperial, os índios foram enquadrados no universo legal português como súditos da coroa. O enquadramento valia tanto para os que acabaram classificados na legislação como índios mansos, como para aqueles que não aceitavam viver pacificamente ao lado dos portugueses. Então, existia também os índios que eram mansos e aqueles que eram mais bravos, que eram conhecidos como os índios bravos. Ao longo do período imperial, graças especialmente aos esforços dos padres jesuítas, foram sendo reconhecidos tanto o direito à liberdade dessas populações como a necessidade de um estatuto especial para garantir-lhes seus direitos. Depois de idas e vindas, acabou sendo encontrada a forma da tutela especial do Estado sobre os nativos, capaz de assegurar-lhes direitos como a posse das terras que ocupavam ou a manutenção dos seus costumes nas aldeias. E é interessante, então, a gente perceber que ao longo também os padres jesuítas tiveram um papel fundamental na manutenção e conservação da cultura indígena, né, através das aldeias. E a Constituição de 1824 muda essa situação. A partir dela, os índios se tornam cidadãos brasileiros com os mesmos direitos e obrigações de todos os outros. Essa não era uma solução comum na época. Nos Estados Unidos, por exemplo, o texto constitucional considerava os índios como habitantes de outras nações, embora enquadre estava no território que ocupava a maior parte dele. Mas aqui no Brasil, então, a gente vê que a partir da Constituição de 1824, o índio já é considerado um cidadão brasileiro, ok? E aí a gente, então, essa questão, na verdade, há sim a violação dos direitos dos índios, mas há também muita luta para que isso realmente fosse mantido, que isso realmente fosse a cultura do índio fosse conservada. Então, quero desejar a vocês, né, encerrando então essa questão, quero desejar a vocês um bom estudo, uma boa resolução das questões, lembrando, querido aluno, que os cadernos serão, de certa forma, avaliados por todos nós e nós daremos um conceito sobre cada caderno. Então, é muito importante respondê-lo com consciência, não fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos te avaliar, tá? Que Deus abençoe e tenha uma boa resolução e que eu tenha acrescentado no seu conhecimento. Tchau e até mais.